Jesus é o Senhor. Aleluia. A esposa do Ronaldo veio ali em mim e falou: nossa, você que vai dar a palavra, né? Eu falei: sim, sou eu. Nossa, você está tão tranquilo. Eu falei: é porque você não está dentro de mim. Tremendo igual. Irmãos, o dia que nós nos acostumarmos a falar a palavra do Senhor, você tem que parar. Significa que você não depende mais do Senhor. Não existe nada mais sério, precioso, mas muito sério, do que nós nos dispormos a falar a palavra de Deus. E eu oro ao Senhor, para que não seja algo proveniente apenas da minha sabedoria, do meu conhecimento, mas que seja algo que venha do Espírito. Só dessa maneira Deus pode suprir cada membro. E o Senhor, Ele fala especialmente para cada um. E Ele deseja suprir de vida, de espírito e vida. O Senhor tem nos abençoado grandemente, não é, nesses dias. E como os irmãos falaram, realmente a gente vê a obra do Espírito, porque cada palavra segue uma após outra e não teve nenhum tipo de reunião. Eu não conhecia o Ronaldo. Nunca conversamos, eu não sabia o que ele ia falar, ele não sabe o que eu vou falar, eu não sabia o que o Juninho ia falar, mas o Espírito, irmãos, é maravilhoso. Amém. Ele dá direção, e por incrível que pareça, eu quase falei para os irmãos: não vou falar mais nada, porque vocês já falaram tudo que eu ia falar. Inclusive os irmãos lá, o Ioannes, o Miguel, eu falei: como que o Espírito, irmãos, mas o Senhor possa, nesta manhã, ainda continuar falando conosco. Amém. Continuar falando. E o meu encargo, irmãos, na verdade eu também preciso ouvir a palavra que eu vou falar. Eu quero ouvir essa palavra que eu vou falar também, porque a minha necessidade também é a nossa necessidade. Não significa que eu estou pronto com tudo aquilo que eu falo, não significa que eu já estou totalmente sabendo de tudo aquilo que eu estou falando. Na verdade, nós dependemos do Senhor todos os dias, a todo momento. Irmãos, a primeira mensagem, o Senhor, Ele falou que Ele é o nosso deleite, o nosso desfrute, E quando nós desfrutamos do Senhor, no nosso viver diário, nós glorificamos a Deus. Amém. Isso é maravilhoso, O fruto do nosso desfrute, ele vai para Deus e é o deleite de Deus. Amém. Aí na segunda mensagem, foi o que o Miguel falou, Ele falou uma coisa muito forte, que a principal obra de Deus na terra é a edificação da sua igreja. E nessa edificação, Ele não quer contar com uma pessoa ou outra, mas Ele quer contar com todos. Todos inclui você ou não? Sim. E eu tenho visto isso aqui nessa comunhão. Eu estou impressionado, até conversando com a Aurinha, minha esposa. Falei: puxa, os irmãos aqui são ativos, principalmente as irmãs, viu? Que é mais difícil. Ativa demais, falou de compartilhar, já estão todas pulando aqui na frente para falar. Amém. Irmãos, isso é o membro funcionando e é o cumprimento de 1 Coríntios 14, Todos podereis profetizar um após outros, para todos serem edificados. Então a edificação, irmãos, ela ocorre com a participação de todos. E na outra mensagem que o irmão Ronaldo falou, maravilhoso, Cristo é o nosso jubileu. Amém. Aleluia. Fomos resgatados, irmãos, fomos comprados, foi devolvido para nós o direito de desfrutarmos da árvore da vida. Amém. Graças ao Senhor. Amém. E ontem o irmão falou que nós estamos no processo, da edificação. Que o nosso andar deve ser um andar na luz, o nosso andar deve ser um andar que expressa o Senhor através do amor, e isso faz com que nós somos edificados juntos. O meu encargo hoje, o meu desejo de falar com os irmãos hoje, ter essa comunhão com os irmãos, é a respeito de nós sabermos a nossa identidade.
Muitos irmãos questionam, né? Parece que nós perdemos a identidade por sairmos de um ministério, de um lugar. Parece que eu estou sem identidade. Você está sem identidade? Nós não estamos sem identidade. Eu tive uma experiência uma vez, eu fui para a Argentina. E a hora que eu fui entrar na Argentina, como que chama lá a hora que você passa? Na alfândega. A hora que eu fui parar lá, a polícia me parou e quis meu RG. Eu fui dar a carta, né? A CNH, carteira de habilitação, não pode. Tem que ser o RG. Aí eu dei, só que eu estava com mais de, acho que 50 anos mais ou menos, e o meu RG eu tinha 18 anos. Tinha cabelos, e estava um pouco escuro. Ele olhou para mim, olhou para a foto, falou, não, esse não é você. Eu falei, não, é a minha identidade. Apesar de eu estar já com uma certa idade, mas eu continuo com a mesma identidade. Amém. Aí eu convenci, porque aí eu dei a carta, falei, compara, né? Aí ele acabei entrando, mas tive que renovar minha carta. Eu renovei minha carta, mas eu perdi a minha identidade? Não. Eu só renovei a minha identidade. Então, irmãos, isso é o que está acontecendo conosco. Você não perdeu a identidade. A sua identidade foi renovada. Amém. Louvado seja o Senhor por isso. Amém. E eu queria, irmãos, passar para mim, para você, a importância que você tem para a edificação da igreja. A importância que você tem para o corpo de Cristo. Primeira coisa, eu pergunto para você, qual é o seu valor? Vou dar um exemplo assim, bem raso. Eu tenho um carro e eu vendo o carro por 50 mil reais. Você compra o meu carro por 50 mil reais. Quanto que vale o carro? 50 mil. Não é isso? Se alguém perguntar para você, quanto que é o seu carro? Paguei 50 mil. E você? Qual que é o seu valor? Quanto foi pago por você? Quanto foi pago por mim? Esse é o seu valor. Ninguém precisa te dar o valor, mas Deus te deu esse valor. Amém. Você vale o preço da morte de Cristo na cruz. Amém. Você acha pouco? Então não se ache que você não é nada. Não se acha que você, eu estou perdido, eu sou mais um no meio da multidão. Não. Você foi pago, por mim foi pago esse alto preço. Amém. E sabe quanto você valia, na verdade? Eu vendi meu carro por 50 mil, que era um carro que valia 10. Qual que era, quanto você valia para Deus te pagar um alto preço desse? Hebreus 2,6 fala assim, ó. Hebreus capítulo 2, versículo 6. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo, que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Aí Gênesis 3, 19. Ó quem éramos. Pois, só a parte final. Pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. Quem é o homem diante da grandeza da criação de Deus? Você sabe quantas estrelas existem na nossa galáxia? Só na nossa. De 200 a 400 bilhões. Só na nossa. Se for com todas as galáxias, todas as estrelas, todas as galáxias, são trilhões, incontáveis. Todo o universo, tudo que nós vemos, tudo que nós não vemos, que é todo o universo, se você subir lá no espaço e olhar para a Terra,
Sabe o que é a terra? É nada. É um grãozinho. Nada. Se a terra é nada, você é o quê? O homem é o quê? Menos que nada. Isso é o ser humano, é o homem diante da grandiosidade da criação de Deus. Mas Deus amou esse homem, irmãos, de tal maneira que colocou o homem como centro da sua criação. Então, irmãos, a importância do homem para Deus é crucial para desenvolver aquilo que está no coração dele. Então, toda a criação, tudo que foi criado, que nós sabemos que foi criado em Cristo, para Cristo, tudo isso é para que Deus pudesse vir até o homem e resgatar o homem, para que o homem pudesse ser a sua expressão nessa terra. Então, irmãos, é muito, muito, muito elevado aquilo que o Senhor está falando, está fazendo conosco. Em Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo, irmãos, presta atenção, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Jesus não é apenas uma pessoa que fez parte de uma história do mundo. Jesus é a base de toda a existência. Sem ele, nada tem. A gente fica admirado olhando o universo. Os irmãos sabem disso. Tudo está na mão soberana de Deus. Nada acontece sem a sua permissão. Porque nós sabemos, se uma estrela, dependendo do tamanho dela, cair na Terra, a Terra some. Ou qualquer meteoro cair, some. Ela desaparece. Quem sustenta tudo isso? O nosso Senhor sustenta tudo isso. Então, o preço que Ele pagou por mim e pagou por você, irmãos, não tem jeito de calcular, mas nós precisamos ver o valor que eu tenho para Deus. Por que você foi salvo? Por que você ganhou essa identidade de um filho de Deus? Lembra lá em João 1, versículo 12 que fala, João 1, 12? A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é a sua identidade, essa é a minha identidade. Sou filho de Deus. É interessante, né, como a nossa visão ela vai se alargando de acordo com a gente vai tendo comunhão com o Senhor, desfrutando do Senhor. Quando eu saí do ministério do irmão Pedro Dong, algumas pessoas lá na minha cidade, eu estava há 43 anos lá, e algumas pessoas da minha cidade começaram a falar para os outros irmãos: você viu? O Amauri saiu da igreja. Nossa, você viu? Tantos anos, tá vendo como que muito conhecimento faz essas coisas assim, né? O Amauri saiu da igreja. Aí um dia o meu irmão falou, eu falei assim, mesmo que eu quisesse sair da igreja, não tem jeito. Porque eu fui batizado para dentro da igreja. Fui batizado para dentro do corpo de Cristo. Não tem como sair. É impossível sair. Eu saí de um local de reunião. Saí de um ministério ali, mas continuo sendo a igreja. Então essa é a sua identidade, essa é a minha identidade. Nós somos corpo de Cristo, somos a igreja do Senhor junto com todos aqueles que nós já sabemos, que creram no Senhor e que foram resgatados através do jubileu de Cristo. Amém. E uma coisa, irmãos, que nós precisamos ficar muito claro:
que nada que acontece está fora do controle de Deus. A sua vida, a minha vida, quando nós nos entregamos a Ele, está na mão dEle. Eu acho que não existe mão melhor para você estar. Então, irmãos, o que nós precisamos fazer, o que nós temos que fazer agora, através dessa vida que entrou em mim e entrou em você, é desenvolver a nossa salvação. E nós sabemos que o desenvolvimento da nossa salvação é através de algo maravilhoso que foi colocado dentro de mim, de você, que é o próprio Cristo, que é a fé. A fé, ela precisa ser desenvolvida. E a fé, irmãos, ela só pode vir para você e para mim através da palavra de Deus. Amém. Se você não desfruta, você não se alimenta da palavra de Deus, a fé não é desenvolvida em você. Ela já entrou em você quando creu, mas ela precisa ser desenvolvida, e ela é desenvolvida através de nós exercitarmos isso. Em 1 Timóteo tem um versículo, foi até falado um desses dias aqui, que eu gostaria de repetir para os irmãos. Esse versículo ele é muito forte, porque 1 Timóteo 6, versículo 7, fala assim, ó: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Nada temos trazido. Então, para que você está no mundo, então? Por que nós estamos no mundo? Olha, irmãos, mesmo você sendo filho de Deus, eu sendo filho de Deus, mesmo assim, quando você partir daqui, você não vai levar nada. Não é isso? Nada do mundo você pode levar. Então, para que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Qual o sentido da sua vida? Qual que é o seu sentimento com respeito a isso? Qual é a porcentagem que você aplica para a construção das coisas que você não vai levar nada? E qual é a porcentagem que você aplica daquilo que você vai levar, que é a questão espiritual? Que é aquilo que você vai construir. Ontem os irmãos falaram das 10 virgens, né? 5 nécias, 5 prudentes. As nécias provavelmente se preocupou mais em conseguir as coisas da terra. E morreu, não levou nada. Só leva espírito que foi na sua vasilha. O tanto que a sua vida da alma, sua natureza humana foi trocada. Ontem o irmão falou, não é imitação, mas é substituição. O tanto que foi substituído da seu velho homem para o novo homem. Eu até falando para os irmãos nos grupinhos, né? Acho que falei em todos os grupinhos que eu participei, eu falei a mesma coisa. E uma coisa que eu falei é o seguinte, falei assim, puxa, Deus poderia ter tanto, né, ter feito assim, quando eu me converti, Ele ter jogado totalmente fora a minha natureza humana, natureza do velho homem, só dado a natureza divina. Aí eu não teria problema nenhum. Porque tudo que eu preciso para viver a vida cristã está na natureza divina. E tudo que eu não preciso está na natureza humana. Já pensou? Você totalmente com a natureza divina, você ia ter problema de amar os irmãos? Você ia ter qualquer outro tipo de problema para ter misericórdia dos outros? Você ia ter problema para virar outra face a hora que você levasse numa delas? Não. Mas Deus não fez assim. Deus permite que eu tenha essa naturezinha aqui, que eu carrego nas costas junto com a natureza divina. E para que eu possa desenvolver, irmão, não tem outra maneira a não ser alimentar essa natureza que eu recebi. Por isso o Senhor falou que nós precisamos nascer de novo. Nasceu de novo, recebeu uma nova natureza, e essa natureza agora precisa ser desenvolvida. Então, o quanto que eu vou expressar é o quanto que eu vivo em uma das naturezas. Eu perguntei ontem no nosso grupo, né? Até a irmã estava ali, eu falei assim, que dificuldade tem um pássaro de voar? Nenhuma. Olha que interessante. E o gato? Que dificuldade que ele tem de voar? Por quê?
natureza. Natureza. Paulo falou bem isso, né? Eu quero fazer o bem, mas não faço. Porque eu tenho uma natureza, irmãos. E a natureza que nós carregamos, que é a do velho homem, ela é contrária àquilo que Deus quer. Se você... Tem irmãos que falam assim, não, eu vou ficar em casa lá, sozinho, tal, como se tivesse a hora que eu tiver um sentimento espiritual, Deus me... Aí eu vou fazer isso. Irmão, não vai vir. Não vai vir. Por que quando nós nos reunimos, por exemplo, juntos numa conferência, você sai fortalecido, sai cheio de vida, sai cheio de desejo de servir ao Senhor? Por quê, irmãos? Porque nós estamos fazendo aquilo que Deus gosta, que é a sua natureza. E quando eu estou participando da mesma natureza, aquilo que Ele gosta, eu gosto também. Amém. Então não tem segredo, a vida cristã, irmã, não há segredo. A questão é que eu tenho que buscar. Eu tenho que me alimentar todos os dias. Eu tenho que buscar todos os dias. Meu irmão ontem falou, né? Não é um negócio assim que, não, é dia a dia, é constantemente. Então, irmãos, que o Senhor possa nos mostrar que nós estamos aqui, nós fomos salvos para isso. Para isso, para sermos os cooperadores de Deus nesse projeto maravilhoso dele, na edificação do seu corpo. Amém. E eu sou importante, você é importante, na verdade você é crucial para isso. Então eu tenho que buscar viver uma vida consagrada para isso. Amém. Construir algo de valor que vai sobrar na volta do Senhor. Porque você no mundo, eu no mundo, não estou falando, nós precisamos trabalhar, precisamos ganhar o nosso dinheiro, o nosso sustento, precisamos de tudo isso, irmão, não estou falando isso. Mas o nosso coração não pode ser desviado, distraído por essas coisas e deixarmos aquilo que é de mais importante, e é porque nós somos salvos, e é porque nós estamos aqui nessa terra, é simplesmente para isso, senão não teria nenhum sentido. Nenhum. Pense bem, que sentido tem a vida humana sem Deus? Qual é o sentido? Crescer, casar, criar filho, morrer, como dizem aí, acabar? Esse é o sentido da vida? Eu falando isso para vocês, para que falar isso, né? Vocês sabem disso. Mas o seu viver, o meu viver, mostra isso, condiz com isso? Ou nós ainda estamos vivendo, correndo tanto, muito mais, nos esforçando muito mais, pelaquilo que perece, pelaquilo que não vai ficar. O Senhor deseja, irmãos, trabalhar na minha vida, na sua vida, para que nós possamos realmente ser os seus cooperadores na edificação da sua casa. Ele chamou os trabalhadores para trabalhar na sua obra. E somos cada um de nós. Ó Senhor Jesus. Como eu falei, isso é tudo através da fé que nós recebemos. E o que é a fé? Nós lemos, né, Hebreus, né? É o Filho. Mas é o Filho mesmo, né? Hebreus capítulo 11, né? Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fato que se não veem. Nós cremos, certo? Você crê em algo que é loucura para as pessoas. Porque a irmã falou, a fé é o Filho, né? Mas nós não vemos o Filho. Mas nós cremos. Amém. E esse crer, nós cremos naquilo que nós não vemos e esperamos aquilo que nós não conseguimos. Não é verdade? O que você espera? Qual que é a sua esperança? Qual que é a minha esperança?
Nós esperamos a volta do Senhor, não é? Nós esperamos Cristo vir nos buscar para nós vivermos eternamente com Ele. Essa é a nossa esperança. E isso, irmão, está na fé. E essa fé ela precisa ser desenvolvida. Fé não é pensamento positivo. Eu tenho fé que eu vou ganhar na Mega Sena, Telecena, sei lá como chama. Eu tenho fé dessas coisas. Fé é o Filho de Deus em nós. Amém. Fé é o desenvolvimento da vida divina em mim e em você. Amém. Quanto mais ele se desenvolve, mais eu tenho convicção daquilo que eu estou fazendo, mais eu espero a volta do Senhor e mais contribuo para que isso aconteça através do meu agir, do meu mover aqui nessa terra. A fé, irmãos, não tem nada a ver, a fé não vem nada a ver com o mundo. Ela não vem do mundo. Ela vem do Filho de Deus. Por isso nós cremos, por isso nós esperamos. E também a fé, irmãos, ela vem através da palavra de Deus. Romanos, né? Romanos capítulo 10. Senhor Jesus, capítulo 10. Versículo 8 fala assim: porém o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Está vendo? Ela está na tua boca, ela está no teu coração. O seu coração fala, a sua boca fala daquilo que o seu coração está cheio. Então nós precisamos nos encher da palavra de Deus. Se você fica assistindo um filme, ou um futebol, ou uma novela, durante várias horas, você está se alimentando daquilo, não é verdade? Quando você for falar com alguém, você vai falar sobre o quê? Exatamente, a boca fala daquilo que o meu coração está cheio. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso me alimentar mais das coisas da terra ou das coisas de Deus? Irmão, não tem segredo. Minha vida não muda, não sei o quê, não está se alimentando adequadamente, não está comendo. Se comer, muda. Amém. A palavra de Deus não mente. Se você se deixar a palavra entrar em você, irmãos, você pode ter certeza absoluta. A Bíblia não fala, boa obra que ele começou, ele vai terminar? É isso. Aí no versículo 17, ainda de Romanos 10, diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém. Aleluia. Então, irmãos, essa palavra, ela não é baseada em sentimentos ou circunstâncias. Hoje eu estou bem. Hoje, a palavra, irmãos, ela não é baseada nisso. A palavra é questão de seu coração. Você já notou como é interessante, numa mesma reunião, o irmão sai falando assim: nossa, que reunião maravilhosa, desfrutei demais, ganhei demais. E o outro fala assim: nossa, hoje a reunião estava tão fria, né? Os dois estavam na mesma reunião, ouviu a mesma palavra. Que diferença tem? Qual foi a diferença? É Deus. Nós vemos a mensagem do Ronaldo. O Ronaldo falou: estou nervoso, não preparei nada. Graças a Deus você não preparou, hein? Se tivesse preparado, nós tínhamos tudo sido arrebatado, né? Você vê, irmãos, a irmã levantou, irmão. Eu falei: rapaz, você viu o mover? Por quê, irmãos? Por quê? Porque a irmã estava com o seu coração com uma boa terra. Amém. E talvez outro irmão que fala que não desfrutou nada, talvez não com certeza, seu coração estava em outra coisa. Então, irmãos, aproveite cada tempo que o Senhor nos dá. Amém.
Use aquele tempo da maneira mais importante da sua vida. Uma reunião dessa, irmão, libera o seu espírito, desfrute o Senhor, compartilhe, cante, ore. Dessa maneira você pode ter certeza absoluta. Não sou eu que falo, não, é a palavra do Senhor que fala, é o Senhor que fala. Você vai ser transformado. A vida de Deus vai fazer algo em você que você jamais imaginaria que pudesse acontecer. Você vai andar na luz. Amém. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, é muito prático. E também essa é a necessidade de que nós possamos perceber que eu necessito ser diligente com isso, com respeito a isso. Porque isso é o que vai definir o meu futuro. Meu futuro com o Senhor, ele vai ser definido enquanto eu viver aqui na terra. Todos os irmãos sabem disso. Então eu preciso aplicar naquilo realmente que tem valor. Novamente falo, não estou falando de encorajando os irmãos a não trabalhar, a não fazer as coisas diárias que nós temos que fazer e dar testemunho positivo para as pessoas, sermos a luz do mundo, o sal da terra, da mesma maneira. Mas o nosso coração deve ser aquele coração, tudo que eu faço, tudo que eu tenho, tudo que eu posso, é para o Senhor. Amém. Aqui em Hebreus, capítulo 11, fala assim, versículo 7. 11, 7. Que diremos, pois? Não, aí é Romanos, espera aí. Senhor Jesus. Amém. Romanos 11, já está aí na lousa, né? No telão, né? Lê, por favor, irmãos. Amém. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Está vendo, irmãos? Aqui mostra-nos muito claro que fé é a certeza, é uma convicção de algo. Não é isso? O que ele fez aqui? Foi falada uma palavra para ele. Vai haver um dilúvio. Se prepara, vai haver um dilúvio. E o que ele fez? Foi construir a arca. Ia vir o dilúvio ou não? Na época, você imagina você no lugar dele. E demorou, hein? Quantos anos demorou? 100. Demorou. Ele todo dia lá, mas cadê essa água? Não está nem nuvem de chuva, nem um trovãozinho, nem um relâmpago. Cadê essa água? Ele tinha convicção. Isso é fé. Você crê naquilo que você está vivendo ou não? Você crê na volta do Senhor ou não? Mas estou falando de crer, não é acreditar, não. Estou falando de crer no seu viver. A sua vida demonstra que você está esperando a volta do Senhor? Aí no versículo 8. Versículo 8. Os irmãos leem, por favor. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Outro ponto, a fé nos conduz à obediência. Você tem sido obediente ao Senhor? Essa é uma pergunta, é uma reflexão que nós precisamos fazer. Eu tenho sido obediente à palavra que Deus tem falado comigo? Aquilo que Ele está falando no meu coração, no seu coração, tem através dos irmãos, através dos membros do corpo de Cristo?
Aí o versículo 27. Versículo 27. Ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. A fé nos faz enxergar o invisível. Amém. Eu só acredito vendo, né? Esse é o ditado do mundo. E você? Irmãos, quando eu falo isso, estou falando para mim também, eu não falo de você, está na Bíblia, se está na Bíblia eu acredito, né? A gente fala desse jeito. Não é simplesmente você acreditar e saber que está na Bíblia e conhecer que está escrito na Bíblia. Eu quero saber do nosso viver. Se eu vivo para isso, com isso. Se eu vejo o invisível. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem assim, mas você está doente. Por favor, irmãos, eu vou falar isso assim, mas não é para... Talvez você não pode vir para a reunião mesmo. Mas você está doente na sua casa e tem reunião naquele dia. Você acha que se você crer, for na reunião vai ser curado? Você acha ou não? Você vê o invisível. Você acha que é possível ou não? Esse é um exemplo, irmão, para a gente ver que isso é um exemplo assim, bem assim, tá? Não leve, não é que vai ficar doente, está com alguma coisa contagiosa, não vem para a reunião, não. Mas é só para dar exemplo, irmãos, de que como nós precisamos ter realidade no nosso viver. Realmente crer. Se eu estou cansado, você acha que a reunião pode ser um descanso que Deus vai dar para o meu corpo ou não? Sim. Não aconteceu, mas eu vejo o invisível. Eu também vejo que Deus vai edificar a sua igreja, por mais que pareça que isso é impossível. Se analisar, né, nós estávamos num lugar, por exemplo, já tinha uma estrutura, já tinham tudo, né? Eu estava quase para me aposentar, irmãos, no Senhor. Eu falei assim, não, agora eu quero só desfrutar. Eu quero só ir na reunião desfrutar, sentar lá no... Hein, Saulo? Só desfrutar, sentar lá no fundo, só ouvir, desfrutar. Aí Deus faz tudo isso, faz eu começar tudo de novo. Do zero. Perdeu o local, perdeu estrutura, perdeu tudo. Deus, irmão, Deus é Deus. Ele é maravilhoso. Sabe o que ia acontecer comigo, irmãos? Sabe o que ia acontecer comigo? Eu ia perder o reino. Eu ia perder aquilo que mais importante, eu ia perder o reino, porque eu parei. Porque eu achava que eu já estava... Aí Deus falou, não está nada, você tem muito caminho ainda para fazer. Né? Então, irmãos, louvado seja o Senhor. Ele nos ama, Ele cuida de nós de uma maneira tão especial, tão maravilhosa. E é isso que Ele está fazendo. Eu queria também ler com os irmãos em Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos ler de novo? Porque dele E por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmão, é isso aqui. Reflexão para você e para mim. Você vive para Ele? Você vive por meio dEle? Você vive por Ele? Eu creio que
esse viver, irmãos, não é reunião. Esse viver é o nosso cotidiano, nosso dia a dia. Aqui é fácil. Aqui, teve um irmão que compartilhou, né? Acho que foi... aqui é fácil, né? Mas o Senhor não quer isso, não. Ele quer que todas as coisas, em tudo que eu faço, o seu carro é para quê? A sua casa é para quê? O seu trabalho é para quê? É para quem? É por quem? Tudo, irmãos. Nós vemos em Efésios, né, que qual que é o desejo de Deus? De fazer convergir nele. Ali fala todas as coisas. Que todas essas coisas são isso, irmãos? Todas. Todas as coisas são todas as coisas. Isso significa que tem que estar encabeçado nele o seu carro, o seu trabalho, a sua casa, a sua família. Sim. Então, irmãos, essa é a nossa vida. Esse é a sua identidade. Amém. Você é um cidadão do reino de Deus, amém, do reino dos céus. Amém. Deus te deu uma identidade nova. Amém. E você tem que viver por isso, amém, para isso. Amém. Que o Senhor, irmão, realmente possa ganhar o nosso coração. Amém. Qual é a coisa mais importante no seu viver hoje, irmão? Qual que é a coisa, aquilo que você mais gasta seu esforço, mais dá o seu tempo? O que é? O que você está construindo na sua vida, no seu viver? Sabendo que você foi comprado por esse preço, você pertence a Ele, você é dele, e Ele quer que você vive por Ele, para Ele e por meio dEle. Amém. Esse tem que ser o sentimento que tem que arder no meu coração. Eu na minha casa, eu no meu viver diário, eu tenho que estar preocupado com os irmãos. Eu tenho que estar preocupado com cada membro. Quando o irmão falta, eu lá em Colina, eu sou meio... Eu até falo para os irmãos, me desculpa, não é cobrança, mas eu ligo direto, eu vou, em toda a reunião, eu noto se tem falta de irmãos, quem está faltando, por que faltou, e aí eu ligo, eu mando o WhatsApp, falo, irmão, não é cobrança, porque os irmãos normalmente lá vem ele, lá vem ele, irmãos, de certa forma se torna cobrança, claro, porque não tem como, né? Mas, na verdade, o coração meu não é cobrança. O coração meu é falta daquele membro no corpo, e eu sei que aquilo ali vai fazer bem para ele. Isso é amor, não é cobrança. Se os irmãos que não vêm se acham que é cobrança. Porque, irmãos, o Senhor tem falado para nós, né, nessas mensagens, que nós devemos amar uns aos outros, que esse é o novo mandamento que o Senhor nos deu. Como que eu posso amar um irmão que eu não vejo, o irmão que eu não cuido, o irmão que eu não me preocupo? É verdade que você ama, irmão? Se você tem esse sentimento? Mentira. Eu amo os irmãos. Ama? Pensa num irmão aí, você ama? O irmão falou, né, de não ser tropeço. É tropeço, né? Falou? Tropeço, Pedro, né? Ser tropeço. No meu viver diário. Deus, irmãos, eu estou achando maravilhoso tudo esse novo começo, novo início que nós estamos tendo. Na verdade, não é novo começo, é voltando ao princípio. Voltando à palavra pura do Senhor, desde do que aconteceu no início. O que eu estou achando maravilhoso é isso. Deus, Ele quer tirar toda aparência. Ele quer acabar com aquele viver de aparência religioso. Deus, Ele quer novidade de vida. Amém. Nosso Deus é novo. E é novo todos os dias. Amém. Então eu tenho falado para os irmãos lá na minha cidade, né? Eu tenho falado para os meus irmãos, espere que vai acontecer coisa na nossa reunião, que a gente vai ficar assim,
porque não estávamos acostumados com isso, acostumados com aquilo. Por quê, irmãos? Porque a liberdade do Espírito, quando nós damos, ele vai agir de umas maneiras que nós jamais poderíamos imaginar. E nós devemos receber com maior braços abertos, com maior amor, todos os membros do corpo de Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Só para ajudar os irmãos, ou para alguns talvez tenha alguma diferença, alguma coisa, eu queria falar uma coisa para vocês. Quando eu resolvi, eu não fui influenciado por ninguém. Tem irmãos que falam assim, deixou o Pedro Donk para seguir Miguel. Eu não, se o Miguel fizer a mesma besteira, ele está fora também, eu não acompanho. Eu não acompanho o homem. Nem você, né? Quando eu decidi que eu ia sair, eu até falei para minha esposa, você sozinho lá em casa. Mas eu não continuo aqui. Porque saiu da palavra do Senhor, não continuo. Eu continuo sozinho. Aí eu fiquei pensando, né? Em casa. Espero não escandalizar muitos irmãos falando. Pensei assim, se eu for para um outro local de reunião, abrir um novo local de reunião, eu estou dividindo dos irmãos ou não? Quem falou sim? Tem coragem de falar sim? E sim mesmo. Está vendo? Sim mesmo. Claro, eu saí de um lugar, estou no outro, eu dividi com os irmãos. Né? Humanamente falando, eu dividi, porque eu abri um novo local. Então por que eu vou abrir um novo local? Porque então eu não procuro uma igreja que é adequada para mim, do que eu gosto, do jeito que eu gosto, e vou para lá, em vez de abrir mais uma divisão. Rapaz, já tem tantas, né? Abrir mais uma, e nós abrimos mais uma. Estou escrevendo até um versículo lá, a igreja é o corpo de Cristo, lá na frente do local nosso. Porque a igreja não é isso, irmão. A igreja não é local, não é um lugar. A igreja é eu, sou eu, você. Independente de onde você esteja reunido. Onde nós estamos reunidos. Então por que eu não fui para uma igreja, uma denominação? Por quê? Isso é o meu sentimento, é a minha experiência, tá? Cada irmão tem a sua experiência. Simplesmente, irmão, por causa da administração local. Só por causa disso. Porque eu sei que é a mesma coisa. Os irmãos são todos iguais. Tem as coisas positivas, as coisas negativas, mas a administração local que ganhou meu coração, falando assim, o Senhor me mostrou isso e eu quero ser fiel a isso. O Senhor fez a igreja para que seja uma administração dos presbíteros locais e seja cuidado individualmente em cada localidade. Eu preciso me preocupar com os irmãos que se reúnem junto comigo. Ajudar os irmãos a ser edificados que estão junto comigo, só por causa disso. Porque, infelizmente, é assim que está a igreja de Deus, é assim que está, dividida em vários lugares. E são igreja. Mas é maravilhoso, irmão, nós sabermos que todas as coisas que acontecem nessa localidade é em benefício dessa localidade, desses irmãos, para nós ajudarmos os irmãos, primeiramente, que estão ao nosso redor. Só por causa disso. Mas louvado seja o Senhor, porque a nossa visão tem sido muito alargada com respeito ao que é a igreja. Graças a Deus. Mas nós, irmãos, agora que nós temos essa visão, vamos nos aplicar, vamos dar o nosso ser, vamos viver por Ele, por meio dEle, para Ele, para que Deus possa encontrar em nós aquilo que Ele tanto procura, seus verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, ou em realidade. O Juninho falou, né? O nosso deleite, o nosso desfrute do Senhor tem uma expressão. Quando eu desfruto, quando eu ganho do Senhor, eu me encho do Senhor, sabe o que acontece, irmão? Deus é glorificado. Amém. A glória é para Deus, ela vai para Deus, e o benefício é para o membro do corpo de Cristo. Amém. É para a igreja sendo edificada. Amém. Louvado seja o Senhor.
Que o Senhor possa dar esse coração para mim e para você, de nós realmente termos esse sentimento de aplicar mais o nosso ser, mais a nossa vida para Ele. Amém. Por meio dEle. Amém. Aleluia. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Deixa eu só ler outro versículo, irmão, vocês permitem? Ó, Romanos 14. Olha como que esse versículo é, eu tinha que ler. Versículo 7. Vamos ler todos nós em pé, por favor? Amém. Os que puderem, é claro. 7. Versículo 7 e 8. Amém. Romanos 14, 7 e 8. Amém. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque